Vamos já lançar luz aqui nessa saga transnacional criminal, por que não, de deputada Carla Zambelli, deputada licenciada, deputada fugitiva, a depender do ponto de vista. Ela, claro, que foi eleita pelo Partido Liberal de São Paulo, segue presa em Roma, capital italiana, e deve passar por uma audiência nas próximas horas após a detenção, com a análise de um juiz de primeira instância italiano. Por aqui no Brasil, pessoal, assunto, claro, que vem agitando diversos congressistas, mesmo no recesso parlamentar. Inclusive, vale a gente sublinhar aqui o fato de que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já se manifestou lembrando que as providências que cabem à Câmara estão sendo devidamente adotadas por meio da representação que tramita na CCJ e não cabe à Casa deliberar sobre a prisão, apenas sobre a perda de mandato. Já o deputado aliado de Zambelli, Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Casa, sempre contundente, sempre na linha de frente, pede uma reação dos parlamentares ali no entorno da própria ex-companheira ali de bancada, né? Avisando que amanhã será qualquer um deles, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, nunca sabe se o dia do amanhã. Mano Ferreira, sua primeira reação. A minha primeira reação é que tempos atrás as pessoas do PL diriam que para não ser preso basta não cometer crime. Para não ser preso, basta não invadir o sistema do CNJ com um hacker para colocar lá um mandado de prisão falsificado contra um ministro da Suprema Corte do Brasil. Não dá para ficar com um discurso político. O crime cometido pela deputada Carla Zambelli é de tamanha gravidade que em qualquer país democrático do mundo ela seria processada e punida. Não dá para ficar posando de vítima e dizendo que está sendo perseguida pela justiça. Pelo amor de Deus, é preciso encarar a responsabilidade pelos atos insanos que foram cometidos. Meus amigos, mesmo ela estando em solo italiano, o que tudo indica, a prisão de Carla Zambelli não vai acabar em pizza pelo andar da carruagem. A gente vai, diante dessa situação, notando de que uma hora o preço chega e cobra com juros e correção monetária no caso dela, né? A justiça tardou, mas pelo visto não vai falhar dessa vez, ainda que haja uma cooperação internacional. David de Tarso. Sem dúvida, Marinho. Inclusive, né, ela ficou 55 dias antes de ser detida lá na Itália e agora até existe a análise da Comissão de Constituição e Justiça para saber se de fato o mandato dela vai ser cassado. Então já há essa expectativa em relação ao parlamento aqui no Brasil, mas vai ficar a critério da justiça italiana se dá asilo a ela ou não, se vai extraditá-la, o que deve acontecer. Quem vai dar o aval é a justiça italiana. Claro que o governo brasileiro pode articular para que realmente ela seja extraditada. E um longo rastro aí de também criminosos brasileiros infringindo leis brasileiras, tentando de alguma maneira buscar esse asilo, essa proteção ali em solo italiano, mas acaba que, por mais que haja esses acordos diplomáticos de extradição, acabam rodando, né? A gente traz o caso do notório terrorista Cesare Battisti, que por tanto tempo evadiu a justiça brasileira, o próprio Robinho em outras circunstâncias, mas não deixa de levantar essa questão. Isadora, sua primeira impressão. Bom, trazendo um comentário aqui, né, sobre a situação da Zambelli, eu acho que é importante a gente observar o cenário como um todo, que o timing está sendo perfeito para essa cassação. E realmente a gente está acompanhando um espaço onde o bolsonarismo está sendo questionado dentro da política brasileira, né? A gente está tendo o bolsonarismo sendo levado para os Estados Unidos e colocando em pauta políticas internas, a nossa economia sendo colocada em jogo aí por questões que claramente os Estados Unidos estão envolvidos, mas nem tanto. E juntamente a Zambelli, nesse momento, sendo presa. Então a gente marca um espaço onde talvez o discurso político brasileiro e econômico ele está se voltando novamente para o fator econômico, para o fator que a gente tem que seguir na política brasileira. Até a gente vai entrar depois na pauta da tarifa, eu acho que caminha muito bem para esse cenário, onde o discurso da extrema polarização que a gente viveu nos últimos anos está sendo um pouco quebrado, e a gente está vendo esse bolsonarismo no entorno como um todo se rompendo, né? E quando a gente olha para a direita econômica, a gente está voltando a falar de uma direita econômica, assim como a esquerda está sendo pressionada para também falar de economia, para também se preocupar com a nossa economia interna. Então, quem sabe esse é um momento aí que é da Zambelli, talvez seja um marco, seja uma representação da gente voltando a discutir a política, a direita e a economia num cenário um pouco mais brando, um pouco mais voltado para interesses políticos públicos nossos. Isso aí, eu já vou com o Hugo Rossi também, mas a gente segue adiante aqui trazendo um dado importante, até porque o advogado de defesa da própria Carla Zambelli, o Fábio Pagnozzi, deu uma entrevista ontem
aos nossos companheiros aqui de Jovem Pan no programa Pingos nos Is e falou como a defesa da agora ex-deputada deve atuar no caso. Vamos conferir. Na tarde de hoje, minha cliente, deputada Carla Zambelli, decidiu se entregar às autoridades italianas a fim de colaborar administrativamente com os pedidos das autoridades, mostrando o seu endereço, mostrando que nunca foi foragida na Itália e estava esperando um posicionamento oficial para que ela pudesse se apresentar. A Carla busca a não extradição e, obviamente, ser julgada com parcialidade e justiça. Impossível não registrar aqui a bela poltrona na qual o doutor Panhose estava ali confortável, ali trazendo a estratégia de defesa da deputada, mas a gente não pode aqui, porque parece pitoresco, parece uma coisa digna de trapalhões, lembrando a articulação da própria deputada Carla Zambelli com o já notório Arara Hacker, hoje preso em Tremembé, conspirando com o próprio Robinho para criar uma nova Bet. É puro suco de Brasil, o roteirista do Brasil, um verdadeiro alucinado, né, Hugo Rocha? Mas, diante dessa situação que está posta, ela nega, dizendo que o próprio Walter Delgatti, o hacker da Vaza Jato, ele teria mentido e teria, enfim, se contradito ali em diversos depoimentos, mas o fato é que houve pagamentos diretamente do gabinete dela para conta do próprio Walter Delgatti na época da fraude que foi perpetrada dentro do sistema do Supremo, né? André, você falou que ela disse que a fala do Delgatti foi criada, foi inventada. Imagina agora o que dirão sobre as falas que ela vai dizer se por acaso vier fazer uma delação premiada. Mas eu queria voltar na fala do Sóstenes, né, Cavalcante, dizendo que as pessoas têm que se preocupar, os deputados têm que se manifestar, porque senão podem ser um deles. Olha, deputado, agora eu vou levantar aqui a fala do Mano. Quem invadiu o CNJ precisa se preocupar. Agora, quem não fez esse ato, não precisa se preocupar. Eu acho que o senhor tem lisura, tem um trabalho sério, não precisa se preocupar, assim como seus colegas que têm idoneidade. Eu acho que só se preocupa quem tem algum problema, né? Fora isso, não tem com o que se preocupar, né? Todo mundo que tem trabalhado de forma séria não vai sofrer as consequências da justiça. O ponto engraçado é que a versão da Carla Zambelli é que ela teria contratado o Walter Delgatti para cuidar do website dela. Claro, sim. É uma versão sem dúvida grotesca, né? Porque você tem tanta gente para fazer um serviço de website e você contrata um hacker. Mas não qualquer hacker. Você contrata o hacker da Vaza Jato. Não tem como. É uma versão, assim, que parece saída da quinta série, Marinho. Meus amigos, a deputada Zambelli claramente falou demais e acabou presa. Eu acho que ela atualizou o famoso ditado de que quem tem boca vai a Roma e acaba presa, pelo visto. Lamentável ver a situação, mas de qualquer forma, direito à ampla defesa, ao contraditório, devido processo legal, há de ser conferido para todo mundo, mesmo numa situação dessas. Algum comentário aqui, pessoal, até porque tem outros ingredientes que vale a pena a gente estar ressaltando aqui. Hugo? Eu acho que a única coisa que eu gostaria de acrescentar a isso é o fato de que eleitores, né, da deputada devem estar muito chateados, porque depositaram nela uma confiança. E aí você vê a sua confiança traída. Primeiro, porque você sai do país, mesmo tendo dupla cidadania. E a segunda é porque você imaginava um projeto de seriedade. O que se viu, infelizmente, não é isso. Mas eu acho que o mais chato é, como eleitor, enxergar que o Brasil cada vez continua sendo visto pelo mundo como uma balbúrdia, como nós somos, né, de fato. O fato é que Brasil e Itália estão realmente caprichando nas relações jurídicas que vêm estabelecendo nos últimos anos. O caso mais notório, volta a reforçar aqui, é do terrorista Cesare Battisti. Ele foge da França em 2007, tentando buscar algum asilo no Brasil. Há um pedido ali da justiça italiana para ver a extradição rumo à Itália. Na época, o advogado de defesa dele era Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. No último dia do segundo mandato do presidente Lula, ele nega essa extradição, concedendo um asilo político. Mais adiante, o presidente Michel Temer acaba rompendo isso e aí sim há uma tentativa de extradição rumo à Itália do Cesare Battisti, que é encontrado ali fugindo por uma operação de policiais e investigadores italianos e bolivianos em Santa Cruz de la Sierra, e o resto é história. Tem o caso do Robinho, enfim, uma longa história dessa tensão jurídica entre os dois países.
Porque assim, a justiça italiana, ela não colhe as provas, por exemplo, do Brasil. Então, assim, tudo que tem no processo envolvendo a Carla Zambelli, a justiça italiana não aceita, ela tem que criar as próprias provas. O caso do Robinho foi um caso extraordinário, porque existiam evidências, até mesmo as gravações por meio da escuta no carro dele, que foram colocadas no veículo dele, detectaram toda essa ação. Então, assim, como a investigação ela foi muito completa e ampla, né, conseguiu-se chegar à prisão dele e à extradição. E aí houve esse acordo de cooperação, mas normalmente, né, a priori, as investigações elas têm que avançar no próprio país, ou seja, a Itália não aceita as provas que foram colhidas aqui no Brasil envolvendo esse caso da Zambelli. Após vários recursos do Robinho que foram parar no STF, a Itália negou essa reciprocidade e foi um caso extraordinário, muito bem notado aqui pelo nosso David de Tarso. Às 10 horas e 13 minutos, pessoal, eu queria também registrar aqui que a própria parlamentar também gravou um vídeo falando que se entregou espontaneamente à justiça italiana. Vamos conferir. Na verdade, muito em breve a gente já vai estar trazendo esse depoimento, mas aqui, para não restar dúvidas, ela, em vez de... Ela está tentando, claro, de alguma maneira criar uma percepção favorável, né, Isadora? No sentido de que ela não está sendo caçada ou ela não está sendo presa, ela só está apenas resistindo, até de alguma maneira criar uma boia salva-vidas aí política para a sequência. Exatamente isso, né? A estratégia dela agora é tentar se defender de claramente o ataque público, porque a gente sabe que é o que está acontecendo, né? O Twitter está em comemoração aí desde ontem, então ela está tentando se proteger de alguma maneira. A gente teve, né, o senador italiano que interviu aparentemente ali na procuração dela, mas ela está falando que, gravou um vídeo falando que ela está se entregando e está aí tentando cooperar com a justiça, e é uma maneira, claro, de se proteger aqui na política brasileira também, né? Não, você mencionou que foi o senador italiano que foi responsável... O senador italiano, não foi? Exato. Acho que ele, definitivamente, esse foi mais eficiente que o próprio Walter Delgatti no que se propôs, né? Lamentável. 10 horas e 14 minutos, pessoal. Rir para não chorar, não tem jeito. Agora, o governo brasileiro, pessoal, para que fique cristalino para todos aqui nos ouvindo e nos assistindo, precisará dar início ao processo formal de extradição para que a parlamentar responda aos processos e cumpra eventual pena no Brasil. A gente vem conversando aqui com alguns juristas nos bastidores que dizem que existem duas possibilidades, tá? Duas possibilidades principais para o desdobramento jurídico do caso no exterior, que a gente já vai estar repercutindo aqui no detalhe, mas já vou acionando aqui só para a gente ter em mente que isso pode ser um daqueles casos paradigmáticos, né? Divisor de águas, ou de alguma maneira uma linha ali bem definida nas relações jurídicas entre Brasil e Itália, que já tem todo esse histórico, né, mano? Qual é a sua expectativa? Exatamente. A minha expectativa é que a gente consiga ter uma solução breve para esse caso, porque nós não podemos, como país, ficar simplesmente em torno de uma personalidade. A gente precisa amadurecer como sociedade para que sejamos capazes de voltar a debater os nossos problemas reais, aqueles problemas que afetam a vida dos brasileiros, como, por exemplo, o encarecimento dos produtos que temos assistido com a inflação, como o risco que temos para empregos e geração de renda com as tarifas americanas que entrarão em vigor esta semana, ao que tudo indica. Esse tipo de problema é muito mais concreto para a população do que as aventuras e desventuras de políticos populistas que tentam criar em torno de si uma narrativa de salvadores da pátria e perseguidos. Não dá para continuar desse jeito. A gente precisa avançar. Afinal de contas, agora o que vai acontecer com a deputada Carla Zambelli? Será que ela vai escapar dessa extradição que parece iminente? Afinal, cidadãos italianos, que fique claro aqui, pessoal, como a deputada podem ser extraditados para o Brasil? Eu tenho certeza que essas são perguntas que temos aqui na bancada, que vocês têm aí em casa, e eu proponho que a gente receba o advogado Fernando Capano para tentar esclarecer as nossas muitas dúvidas. Bom dia, doutor. Palavra sua. Por favor, desenrole o enrolado nesse momento para a gente saber onde nós estamos pisando nesse momento tenso das relações jurídicas e diplomáticas Brasil-Itália. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez agradeço aí a oportunidade. De fato, é uma questão que realmente é paradigmática, embora nós já tenhamos situações prévias e precedentes prévios, né, inclusive envolvendo a própria Itália.
Mas, a rigor, me parece que há sim uma possibilidade de extradição da deputada, tendo em vista que já há um entendimento que me parece majoritário no âmbito das cortes italianas, no sentido de aplicar o que nós chamamos de lógica da cidadania prevalente. É verdade que a Itália não costuma extraditar os seus cidadãos, isso é fato, mas levando em consideração a lógica da cidadania prevalente, é possível que nós tenhamos aí a extradição aceita, né, pelos trâmites das cortes italianas e pelo próprio Ministério da Justiça italiano, de modo que a deputada possa vir ao Brasil para cumprir pena. Doutor Fernando Cappano, a gente segue aqui explorando todos os cenários concebíveis, né, diante dessa encalacrada toda que a gente está diante. Eu vou com o David de Tarso agora para a próxima pergunta. Doutor, eu gostaria de avançar também para saber o que a defesa deve trabalhar para que ela não seja de fato extraditada, porque a vontade dela é de que permaneça na Itália, né? A gente até estava repercutindo aqui, assim que o programa começou, sobre as questões envolvendo as provas, que a justiça italiana normalmente não aceita essas provas, ela cria as próprias investigações. Então, gostaria que o senhor detalhasse isso para a gente. Sim, haverá no processo de extradição, que deve durar inclusive alguns meses, muito provavelmente, haverá aí um crivo, né, sobre eventuais provas apresentadas pela defesa da própria deputada lá em território, em jurisdição italiana, no sentido de provar, ou tentar provar, né, de que há uma perseguição política, e não só uma perseguição política, mas tendo em vista o estado inconstitucional, né, do nosso sistema prisional, de que eventualmente não haveria como a deputada cumprir, na lógica da dignidade da pessoa humana, a pena aqui no Brasil, e em consequência disso, e tendo em vista que ela é cidadã italiana, ela, a rigor, poderia ter a sua sentença penal condenatória homologada lá no âmbito do ordenamento italiano e cumprir pena, portanto, lá no regime prisional italiano. Essa é uma possibilidade de argumentação no âmbito lá do ordenamento jurídico italiano, mas também há uma possibilidade em eventualmente havendo, por exemplo, novas provas ou havendo nova argumentação que seja factível, até mesmo há a possibilidade, pelo que se anda dizendo por aí, da possibilidade de a propositura de uma revisão criminal. O Supremo Tribunal Federal, nesse caso, foi instância penal originária, é fato, mas sempre há essa possibilidade da revisão criminal, e já ouvi dizer que a defesa também prepara essa possibilidade com esse horizonte de reabrir o caso no âmbito da própria justiça brasileira. Isso. Então, desde que haja um crime reconhecido nos dois países, o acordo vigente entre Brasil e Itália permite a extradição de nacionais, mas no caso dela, ela é uma cidadã italiana por descendência e talvez aí que more essa distinção, né? Importantes esses esclarecimentos todos. Hugo Rocha tem uma pergunta aqui para o doutor. Eu acho que ele esclareceu tudo aquilo que eu tinha de dúvida. Show. Eu fiquei curioso para entender como que poderia ser reaberto o caso em outra instância, dado que ela foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Como que funciona isso, doutor? Boa pergunta. Pois é uma pergunta bastante pertinente, porque, obviamente, estamos diante de uma sentença penal condenatória transitada em julgado na única instância que ela tramitou, que é o Supremo Tribunal Federal, que nesse caso exerceu essa função de instância penal, né, de corte penal. A revisão criminal, ela não é um recurso próprio, né? A revisão criminal, tendo em vista se eventualmente a defesa apresentar novas provas ou se a defesa entender que existem fatos novos que poderiam dar lastro à comprovação de que houve aí um erro judiciário e tudo mais, o próprio Supremo Tribunal Federal, diante supostamente desse novo quadro fático, desse novo quadro probatório, poderia tramitar essa revisão criminal, como disse, tendo em vista que é uma competência penal originária no próprio Supremo Tribunal Federal. É uma possibilidade que me parece muito remota, remotíssima, mas ela não pode deixar de ser aventada pela defesa, na lógica do amplo direito de defesa e contraditório que vigora a rigor aqui no nosso ordenamento jurídico. Então, há sim uma possibilidade de uma revisão criminal, mas ela é uma possibilidade, como disse, muito remota, e ela tramitaria no próprio Supremo Tribunal Federal, que faria crivo, faria novo juízo de valor sobre essas eventuais novas provas ou novo quadro fático que se desenhasse a partir da condenação. Como é que a gente pode traçar uma distinção aqui do caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, né, que chegou a ser alvo de diversas buscas e apreensões,
própria esposa e a filha dele foram alvos aí de pedidos ali da incursão da justiça, capitaneada ali pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele acabou fugindo para Espanha e ainda assim a Suprema Corte Espanhola acabou negando o pedido de extradição, apesar de também haver um acordo Brasil-Espanha nesse sentido. Você acha que, claro que no caso dele, ele alegava perseguição política e tal, no caso da Carla Zambelli, o crime é um crime assim, flagrante e é um crime gravíssimo em qualquer lugar do planeta, seja no Brasil, na China, em qualquer canto dessa galáxia. É uma situação mais grave, né? Essa distinção entre o tratamento da justiça espanhola com o possível tratamento da justiça italiana rumo a Zambelli. Pois a justificar a razão pela qual cada caso é um caso, né? De fato, o caso do jornalista Eustáquio foi tratado de maneira bem distinta no âmbito da própria justiça espanhola, que entendeu que, diante das condutas que a rigor ele estava sendo acusado, não se justificaria a extradição dele. No caso da Carla Zambelli, como, né, bem ponderado, estamos diante de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, diante de crimes e de condutas distintas que, de fato, também são puníveis no âmbito do ordenamento jurídico italiano. Então, essa me parece, a razão fundamental para que nós tenhamos aí um tratamento distinto do Eustáquio na Espanha, no ordenamento jurídico espanhol, para o caso da deputada Carla Zambelli no âmbito da Itália. E, como disse, já existem precedentes distintos em casos de cometimento de crime aqui no Brasil, que os cidadãos italianos, tendo em vista a lógica da cidadania precedente, foram sim, aliás, da cidadania prevalente, foram sim extraditados para o Brasil para cumprir pena aqui no nosso território. Fernando Capano, missão cumprida em desenrolar o enrolado, trazer aqui esclarecimentos para a nossa audiência. Obrigado pela presença. Agradeço mais uma vez e estou à disposição. Um grande abraço. É isso aí.